mais um episódio da segunda temporada de Tokenization, um bate-papo sobre negócios e tokens. Eu sou o Rodrigo de Almeida, CEO do Grupo Index e fundador da MapForest e Forest Token. E eu sou o Fernando Stricker, sócio da SHLO Advogados e cofundador da Forest Token. Fala, Fernando, tudo bem? Tudo bem, e você, Rodrigo? Tudo ótimo, tudo ótimo. Uma correria louca, né? Sempre. Um mercado bem agitado aí, algumas questões aí importantes para sendo decididas já, né, nessa nova fase aí dos nossos criptoativos. E muita coisa também a gente fazendo aí, trabalhando bastante aí com as nossas questões com o próprio Forest Token, né? Eu acho que nunca foi tão difícil se manter atualizado, né? É E verdade. separar o que é notícia relevante do que não é. Então, hoje, eu acho que a grande dificuldade é filtrar a quantidade de notícias importantes. E o mundo tá bem complicado de forma geral, né? Várias notícias, várias informações, né? O dólar caindo, Nossa. a bolsa sobe num contrassenso, Bitcoin subindo, muita gente falando que vai romper a barreira aí dos $32 mil, que era a barreira que todo mundo estava esperando. Eu vou bater palma para quem acompanha cripto, política e bolsa, porque, meu Deus, é bem difícil hoje ficar atualizado. Atualizado, muito, muito difícil. Mas tudo bem, então vamos lá. Hoje a ideia é nós falarmos sobre um ponto muito importante aí, né? Uma notícia que a gente teve aí sobre as questões do enquadramento, né, dos tokens como renda fixa. Também a gente não teve só más notícias, né? A gente também teve a notícia do Banco Central recentemente aí, falando que está dando continuidade ao projeto do Real Digital, já colocando ali alguns planos, né, de tokenização. Então, nem tudo está sendo ruim, né? Vamos dizer. Eu acho que é um momento muito forte de consolidação, né? Então, a gente tem a consolidação de alguns nortes, né, que estão bem claros. Por exemplo, da CVM, eu acho que para todo mundo que está acompanhando a gente já ficou bem claro o que você tem que fazer para entender se a CVM regula o teu projeto ou não, de tokenização. Sim. O Banco Central é uma referência mundial já, tem muita gente entendendo que o Brasil ali, vamos lá, eu acho que está em top 3 em termos de regulação de cripto. Sim. Sinceramente, eu acho que é um Crypto Valley no sentido jurídico, porque as instituições nossas, elas estão se esforçando para ter isso como atrativo no Brasil. E eu vejo que, de forma muito positiva, eles estão interpretando as situações. Claro, sempre vai ter discussão, nunca vai ser fora, vai ser um consenso se está sendo certo ou errado. Hoje a gente vai comentar um pouquinho do ofício circular 4, né, da CVM, que causou um grande burburinho no mercado e muitas empresas tokenizadoras interromperam a emissão e oferta de alguns tokens de renda fixa. Mas o que eu acho? Que está sendo um movimento cauteloso, que eles estão vendo com calma, e eu acho que dentro do que a gente já tinha de leis, de certo modo, algumas coisas já se encaixaram muito bem. Então, se no andar da carruagem ali, a gente está tendo as melancias se alocando corretamente. E eu tenho muitas críticas, né? Claro, todo mundo tem. Mas em termos de visão de investidor, de projetos de tokenização, hoje eu considero o Brasil um dos países referência para você apresentar um projeto de tokenização. Bom, eu acho que tudo isso vem de encontro com o que a gente vem discutindo. Nos nossos programas anteriores, né, a gente falou muito sobre questões, sobre, vamos dizer, os princípios que envolviam tokenização, a gente fez caracterização dos tokens, a gente falou sobre a tecnologia, o envolvimento e a gente sempre foi deixando claro que a regulamentação é algo, né, você regular é algo que era um caminho normal, natural. Isso a gente sempre discutiu entre nós e no podcast também. Eu acho que não tem como você deixar. A gente viu vários exemplos, né, que já aconteceram de aproveitadores, que se aproveitaram de poupança popular ali, que se aproveitaram de alguns investidores. Então, você precisa, sim, regular. Então, esse é um caminho. E aquilo que a gente sempre vem falando, a preocupação que muitos empreendedores não tiveram,
que foi simplesmente empreendedores que olharam a tecnologia, olharam a inovação e falaram, aqui nós temos uma oportunidade e é isso que o empreendedor faz. Porém, não teve a cautela de fazer acompanhamento jurídico. Então, por exemplo, olhou simplesmente e empreendeu pelo ponto de vista técnico, né, tecnológico, né, do conceito técnico, eu digo, do negócio, conhecia muito bem, é a mesma coisa nós, né, que estamos aí trabalhando no Forest Token, a gente tem uma experiência muito grande com florestas, temos um conhecimento técnico, conhecemos as dores, nos aproveitamos da tecnologia para solucionar essas dores, porém não podemos esquecer, e é isso, por exemplo, se nós fôssemos mais afoitos, já era para o Forest Token estar aí circulando, né? Mas nós estamos aí aguardando posicionamentos, entendimentos jurídicos para que a gente possa fazer de uma vez só. Isso até eu acho que fica uma dica aqui, antes da gente começar a debater, eu acho que a gente podia provocar nosso público, e vamos provocar através das nossas mídias sociais, a Forest Token está entrando no ar também, a gente podia provocá-los e a gente podia pensar em lançar um curso prático para empreendedores, do ponto de vista jurídico da tokenização. Acho que isso era algo interessante aí para a gente começar a bater nessa tecla. Com certeza. Assim como construir um prédio, né? Você tem toda uma fase prévia de estudo do solo. Sim. Você criar um prédio, que seria a tokenização num projeto, num banhado, vai dar errado. Então, eu vi muita gente fazendo isso com base no que você falou. O blockchain é isso, eu tenho essa ideia, eu vou ganhar muito dinheiro. Mas, assim, eu acho que em tudo que eu já trabalhei na vida, eu nunca vi a parte regulatória, né, a parte do regulatório aplicado ser tão duvidosa, porque é muito inovador e dependendo do que teu token representa, você cai aqui ou acolá, né, em termos de lei. Então, você não sabe, em geral, qual lei vai ser aplicável, a não ser que você esteja no mercado, vamos supor, imobiliário, e eu estou trabalhando com antecipação de recebível. Agora veio uma instrução da CVM, você lê, é ruim para quem tinha projetos sem uma estruturação nesse caminho, não antevendo que isso seria um risco, é ruim, porque você tem que dar uns passos atrás agora para reorganizar teu projeto. Mas é bom pelo lado da clareza. Você sabe o caminho agora, a CVM trouxe esse ofício circular, que vamos entrar aqui e comentar, e isso acaba dando uma segurança também, porque você fala, sei lá, para o teu investidor ou para os teus clientes que você está de acordo com o ofício circular 4 de 2023, que você passou pela CVM, ou que você está fazendo uma oferta desses tokens via crowdfunding. O que sempre vai pegar para o empreendedor, e eu entendo o empreendedor, afinal de contas nós também estamos empreendendo, é que existe, né, o problema das questões regulatórias, né, é que você entra numa marcha diferente da tecnologia, entendeu? Do emprego da tecnologia, né? Você enxerga a solução, você consegue entender, por exemplo, nós mesmos estamos trabalhando aí várias soluções que a gente já poderia estar colocando no mercado, muito rápido, muito fácil, mas que a gente tem que ter uma certa cautela, porque as questões regulatórias andam num ritmo menor. Você vai ter que fazer uma consulta, você precisa ter um acompanhamento, é o que eu sempre falo, ter um acompanhamento jurídico, entender. Às vezes é muito chato falar com um advogado, né? Porque você está ali no afã não, eu vou fazer, eu vou solucionar, e o cara, calma. Então você vai pensar, pô, esse cara tá só querendo ganhar mais uma hora. O advogado é um freio de mão, né? Freio de mão. Já tem o regulatório lá, que já é um freio de mão. E ainda você contrata alguém para te segurar mais. Mas, de novo, claro, tem que tomar muito cuidado. Tem assessorias e assessorias. Tá? E o que eu percebo hoje muito, eu tenho acompanhado bastante também nas mídias sociais ali, algumas pessoas tentando ocupar muito esse espaço. Sim. E alguns desses sem muito conhecimento prático. Né? Prático, sem o que vai acontecer. Então, eu acho que é isso que a gente tem, eu até proponho para a gente, os nossos programas agora, seguirem essa linha aqui e a gente ir tentando buscar cada vez mais audiência para a gente conseguir trazer essas informações mais práticas. Mas legal. Seguindo isso aí, vamos lá. Vamos para a segunda parte, né? Que alguns estão olhando de forma negativa, mas que é o ofício circular da CVM aí, né? Então a gente teve agora, dia 24 de março, um terremoto, né? Desculpe, foi agora em abril, se não me engano.
A gente teve um terremoto em termos de projetos de tokenização envolvendo renda fixa. Eles estão chamando de tokens TR, né? Tokens de recebível. O que são esses tokens? Né? Quais são esses tokens? De tudo que a gente já falou aqui no podcast, são aqueles tokens que garantem uma forma de remuneração fixa, ou variável, ou mista. A CVM coloca essas 3 caixinhas, né? Para quem comprou esse token. Então, você tinha várias plataformas famosíssimas no Brasil lançando tokens de renda fixa. Isso era muito atrativo, porque você comparava. Agora, tudo bem, a gente está com a Selic alta, mas antes você tinha a possibilidade de ganho de renda fixa, entre aspas, via tokens, de uma forma bem mais atrativa que o mercado de ações. Assustadores. Eu vi, recentemente recebi até uma propaganda ali com alguns números que eu falei, como se sustenta, né? Mas o que é que tem tanto assim para te dar rentabilidade fixa, né? E eu não queria entrar assim em detalhes do ofício, porque eu queria assim que quem está nos acompanhando entendesse primeiro, se você já tem um projeto, os cuidados que você tem que ter a partir de agora. Se você não tem um projeto envolvendo token de recebível, que você exerça exatamente esse raciocínio e esse trabalho de casa de pensar se o teu token não tem esse risco de ruína, entre aspas, de vir um ofício da CVM mês que vem ou daqui a 6 meses, dizendo que ele se enquadra como X ou Y. E é isso o trabalho que, em geral, você tem que fazer antes de lançar o teu token. Então, eu tenho uma ideia aqui, tudo bem, mas estressa bem essa ideia a ponto de você entender se no mercado financeiro de capitais ou de securitização, por exemplo, você já não tem instrumentos jurídicos que equivalem a teu token, porque aí você tem um grande risco dele equivaler a uma lei já que seria aplicável. A gente tem que tomar muito cuidado, porque eu acho que eu mesmo caí nisso, né? A lei da liberdade econômica, aonde a gente... aqui na lei não tem o termo tokenização, aqui na lei não tem um termo, mas ele pode não ter o termo, mas existe um conceito de analogia que a gente vai trazer, né? Isso é muito importante. E quando a gente chega lá e está fazendo, por exemplo, se você tem um token que promove uma securitização, não é porque você está fazendo via token que não é uma securitização. Exatamente. Então, a questão é tomar muito cuidado com o que você está fazendo. Com o que você está fazendo. E aí tentar enquadramentos para que você possa, sim, não correr o risco. O que vai acontecer? Segundo o ofício todo, vamos debatendo um pouquinho, a gente não vai, por óbvio. Não. Eu até vou te provocar, de repente a gente poderia até fazer um materialzinho sobre esse ofício circular aí, colocar nas nossas redes sociais aí, um fluxograma com as explicações e alguma coisa, a gente deixar ele... Detalhes. Deixar um pouco mais... Visual, né? Visual e com uma facilidade maior de entendimento, porque ele envolve várias leis ali, puxa de coisas para você poder ter um entendimento... E ter uma conclusão, né? Muita gente veio no WhatsApp me perguntar, e agora o meu projeto e tal... Mas, assim, é muito difícil. Você tem que ver o que você está fazendo, tem que ver o teu projeto, o que dá lastro. E, assim, talvez o que a gente possa esclarecer aqui, que é bem básico, é o que é recebível, né? O que é esse token de renda fixa? E o que seria a securitização? Então, quem não tem ideia do que é isso, recentemente a gente teve uma lei, que é a 14.430, do ano passado, que é conhecido como o Marco Legal da Securitização. Ele resolveu muitas dores do mercado. Antes você tinha securitização só de algumas coisas lá. Imobiliário, tinha o CRI, tinha o agrícola, o CRA. E hoje você pode securitizar outras coisas. Securitizar é você comprar, né? Então você tem uma compra, entre aspas, tá? O termo é cessão, mas você compra o crédito de alguém. Você, como securitizadora, você entra como um intermediário ali, não financeiro, você não é um banco, mas depois você oferta isso em forma de título para outras pessoas e você dá uma remuneração para elas. Porque o que você fez? Você criou... E aí a gente pode falar de FDIC, falar um monte de coisa. Mas, para simplificar, você organiza esses recebíveis, que vamos supor, o que seria um recebível? Um contrato de locação de 10 anos com a Petrobras, ele tem lá o aluguel mensal de 10 anos. É um documento jurídico, um contrato, que tem valor legal, e você tem ali um direito a receber durante 10 anos. Se a Petrobras não cumprir, é só um exemplo, Petrobras, tá? Você pode executar judicialmente. Então, assim, tem segurança jurídica? Tem. Quem que está no outro lado? Petrobras. Então, o risco é baixo. Sim. Se não pagar, você vai lá, executa judicialmente, recebe o dinheiro.
A securitização vê aqui, então, um recebível, que são os valores que você tem a longo prazo. E você pode ir ao mercado e falar, olha, esses 10 anos de contrato vai dar lá, sei lá, 10 milhões de reais, eu aceito receber hoje 6 milhões, porque eu tenho um projeto e tal, eu tenho um deságio de 4%, e aí o mercado financeiro ganha dinheiro, porque ele vai gerar esse vai recebível. criar dinheiro em cima do dinheiro. Então, quando a gente não teria uma securitização? Quando você não está adquirindo o crédito de alguém. Sim. Se você não está se colocando como intermediário, comprando crédito, comprando recebível, e fazendo essa gestão desse crédito, você não está tendo o que essa lei procura proteger. Por que a lei vem e coloca critérios, regras, segurança? Porque quem está lá na ponta comprando, investidor final, ele não consegue gerir o risco desse crédito. Sim, sim. Porque você está ali no meio e ele não tem como ir lá na Petrobras ou no judiciário e executar o contrato de locação, porque na mão dele não está o contrato de locação. Sim. E quando você consegue fazer isso, né, via tokens, você está fazendo uma securitização também. Então, muita gente fez da forma errada. Porque acaba sendo sempre o que a gente pensa, né? E aí, de novo, né, tem toda essa questão para onde que está indo esse crédito, como que vai ser distribuído esse crédito. Né? Então, por exemplo, a figura que eu sempre enxergo, por exemplo, a figura de intermediários, né, no caso, uma securitizadora. E a securitizadora, veja, para fazer a securitização, ela precisa ter algumas garantias, e é isso que acaba pegando. E ela, dependendo do formato ainda, ela precisa ainda de um agente financeiro para ser o liquidante, vamos dizer, dentro desse contexto. Então, por quê? Porque A, que é o ofertante, negociou lá com B, existe um contrato, existe uma relação dessa, e de repente você pega esta relação aqui e pulveriza ela para vários interessados. Aí você vai falar do público, né? Então, assim, do público que não tem o conhecimento. Um público bem grande, aberto, esparso, varejo, e um público fechado e porque muitas vezes as pessoas confundem isso, né? Porque, não, mas o A vendeu para B, isso é um problema entre A e B. Não, a securitização justamente vem porque ela pega esse contrato de A e B, assume, paga A antecipado, fica com o recebível do B, né? E aí ela, para fazer isso aqui, ela distribui para um outro público. E aí essa distribuição desse outro público pode ser para um fundo, pode ser pulverizando, que é isso que muita gente está fazendo, que é pulverizando direto. Via token, né? Via token. O que eu percebo, né? A tecnologia ali, eu concordo com quem fez isso, porque o que você conseguiu fazer? Securitizar, a questão de FDIC, todas essas instruções eram muito, muito complicadas de serem feitas. E como era muito complicado, o custo acabava, que eu costumo brincar, o molho ficava mais caro que o peixe. Então, sem tecnologia, sem uma série de empresas pequenas e médias não conseguiam ter essa solução financeira. Porém, isso não quer dizer que quem for ficar no final com essa responsabilidade não precise de garantias. E eu acho que essa que é a preocupação da CVM. Exato. Tá? Então, o que eu vejo é que muitos não entenderam que, não, eu estou fazendo aqui, estou jogando agora do pequeno, mas não tem a garantia. Por exemplo, quando eu tokenizo os recebíveis de uma pequena empresa e revendo com altos juros, né, porque um ganho alto, eu fico atrativo, por óbvio, mas será que a pessoa que comprou aquele token tem conhecimento suficiente sobre a empresa que foi tokenizada? As garantias, quem está dando garantias? Porque muito que eu percebi, e isso a gente precisa até ir aprofundar em alguns casos, o que eu percebi é que realmente não existia garantia nenhuma. Eu tokenizei os recebíveis lá da SHO. A SHO tem um monte de contrato, eu tokenizei todos os recebíveis, eu vim aqui e falo, SHO, toma aqui, vou te adiantar isso daqui via como? Não vou te adiantar via como. Você vai pegar esses seus recebíveis e nós vamos distribuir ele direto aqui no mercado. E aqui no mercado, A, B, C, D, E e F vão comprar um pouquinho dessa tua dívida e vão te pagar. E aí eu prometo que ele vai ter um rendimento. Te pagamos aqui e você promete um rendimento. Só que acaba ficando sem uma garantia nesse meio. Aí que eu acho que você tocou num ponto, né? Por que então securitização é regulada? Por que é necessário lei? Porque você envolve ali pessoas, uma coletividade, que não tem meios ou tem poucos meios de avaliar risco. E se eu vou lá e tokenizo e a pessoa que
entre aspas, securitizou via token, ela não tem capital social mínimo. Ela é uma limitada de garagem. Tem 2 sócios. Ela não tem faturamento e ela promete essa remuneração porque recomprou os créditos, diferente do exemplo que você deu agora, mas vamos supor que ela esteja realmente fazendo uma securitização via token. E ela promete, olha, essa empresa tem todo o risco do mercado de quebrar amanhã todas as pessoas que compraram o token vão ficar vendo navios. Então, você acabou de afetar a poupança popular e criou um esquema de captar dinheiro que você achava que era lícito, mas você cria um problema econômico. Então, o que eu vejo isso que você falou, é o que a tokenização permitiu. Você ter, às vezes, não uma colocação da tokenizadora como intermediária, mas uma facilitadora do formato de transação, mas quem está com o risco, o regime fiduciário, ele não está com a tokenizadora. Não está com a tokenizadora. Ele ainda está com o cara que está prometendo direto dele. Então, o risco está com quem? Tem vários riscos, né? Porque você veja, por exemplo, se eu tokenizei seus recebíveis, por exemplo, tem o fato de você não entregar, consequentemente, se você não produzir, não entregar, seja o que for, serviço ou produto, então, e não ter a recebimento futuro. Tem o fato de quem for comprar não ter o dinheiro para pagar. Então, o que eu vejo? A tecnologia trouxe uma série de facilidades, uma série de questões, corta-se intermediários, eu sempre digo isso, é isso que nós temos que fazer. Porém, nós temos que ter cautela, né? A gente tem que criar. E por um lado, eu enxergo que o empreendedor tem que ter cautela, né? Quem está aqui dessa ponta tem que ter cautela. Por outro lado, os órgãos reguladores também precisam ter uma nova medida. Visão, né? Uma nova visão, entendeu? Não pode ser a mesma. O negócio, porque senão você vai matar justamente o que é a grande questão da inovação. Cara, é lindo, por exemplo, cara, eu vendo vários aí projetos, né, que a gente enxergou, que faz com que o empresário, o empreendedor consiga ter recursos, fazer autofinanciamento, gerar mais grana, fazer tudo acontecer com um custo que era irrisório perto do que seria o custo real. Porém, claro, a gente precisa ter um controle. Então, a gente precisa equilibrar isso. O empreendedor precisa ter um pouco de paciência e os órgãos reguladores vão precisar olhar com um olhar para o pequeno e para o médio. Eu acho que aí você entrou num ponto importante, né? Apesar de eu ser advogado e ter toda essa visão cautelosa e tudo, e que acaba levando a uma burocracia para trazer segurança para o cliente e para o projeto ficar em pé, eu concordo que hoje, e é o que mais me encantou em tokenização, quando eu comecei a estudar, é uma alternativa que eu consigo deixar barata se eu quiser, para pessoas que não têm acesso ao mercado de capitais e que não têm, às vezes, lastro suficiente para ir num banco e emprestar dinheiro. Sim. Mas se você tiver, e aí é o que você falou, a dosagem, até onde você consegue ir, de você conseguir levar isso a mercado, sem você gerar um risco, que é a preocupação da regulação do mercado de capitais. É a democratização do investimento. Eu acho que é isso que a gente precisa entender. Por exemplo, cara, tem várias iniciativas muito legais aí com tecnologia, né? Por exemplo, levar o investimento em startup. Por exemplo, cara, tem um alto risco, mas dá para ganhar muito dinheiro. Sim. Né? Então, existem aí várias soluções, né? Eu acho que a própria Before, né? É uma solução que vem para trazer o quê? Justamente você levar para o público comum. Agora, claro, precisa se entender que um risco mais elevado, como que você vai auferir o tamanho desse risco. Isso são questões que a tecnologia também vai suprir. Né? Então, por exemplo, soluções vêm em conjunto. Né? A gente precisa democratizar tanto o acesso ao investimento, como a facilitação de captação, de diferentes soluções financeiras. Por exemplo, cara, FDIC, CRA, né? Seja todas essas soluções que existem hoje para grandes players, nós precisamos pensar como que a gente consegue democratizar. Eu realmente acredito que a tokenização é o caminho para que a gente consiga fazer que pequenos investidores consigam investir nesses produtos e também pequenas empresas consigam acessar essas soluções financeiras. Acho que esse que é um ponto. O Marco está olhando para nós aqui, nós já estamos estourando o nosso tempo. Eu acho que vale a pena, de repente, nós pensarmos, vamos produzir um material aí para os nossos ouvintes, uma simplificação, e vamos colocar nas nossas mídias sociais e vamos fazer uma provocação para entender as dúvidas. Eu acho que a gente pode fazer mais um programa
para a gente falar exatamente sobre. Então, o que é um token de renda fixa? Então, segundo a CVM, e a gente pode trazer, inclusive, alguns exemplos. Isso aqui é um token de renda fixa, segundo a CVM. Sim. Isso eu daqui... até queria deixar uma mensagem de um pouco assim, otimista, né? Sim. Tá proibido emitir? Não. Só que tem o critério de você aí fazer a emissão do teu token de recebível via crowdfunding. Crowdfunding é uma forma de você fazer captação menos burocrática da CVM, já prevista, né, e regulamentada. No ano passado a gente teve muita mudança. Na instrução deles, na resolução da CVM 88. Então, quem tiver interesse, joga no Google, resolução crowdfunding 88, vocês vão ver lá os critérios para crowdfunding. Em geral, você aí tem o teu token de renda fixa, você teria que usar uma plataforma eletrônica autorizada pela CVM, tem várias, ou você aprovar a sua, para você lançar os teus tokens via crowdfunding. Só que aí tem limites também, 15 milhões, você tem que dar o direito da pessoa que comprou o token desistir. Não me lembro muito bem, mas assim, são 180 dias, 120 dias, que a pessoa pode desistir, você tem que devolver o dinheiro. Mas basicamente crowdfunding é você fazer uma vaquinha digital, digamos assim, para um projeto, só que você tem um teto, 15 milhões. Então, projetos maiores talvez você não consiga. Mas a CVM proibiu? Não proibiu, colocou um limite. As regras que ela entende que já são aplicáveis. Não, bacana. Eu acho que vale a pena a gente retomar, a gente falar um pouquinho mais, aprofundar. E eu acho que a mensagem é essa. O que a gente tem que tomar muito cuidado, empreendedor, que é o nosso público aí, né? Tecnologia voa, né? A capacidade de inovação, cada dia que a gente pensa, pisca, ela voa. Mas as questões regulatórias sempre vão muito mais devagar. E não adianta, de repente, é claro, nós temos que inovar, a gente tem que bater nessa porta da inovação. Porém, eu acho que é muito importante ter cautela. Para justamente você, às vezes, não envolver investidores, não envolver pessoas, não envolver dentro do negócio, e ter um negócio que era para ser uma solução virar uma dor de cabeça. Vamos pensar nisso, vamos provocar nossos ouvintes, vamos provocar nosso público e quem sabe a gente tenha que falar um pouquinho mais direto, porque não é tão simples como a gente acabou de falar, né, sobre as questões jurídicas, mas eu acho que existe já muita coisa que os empreendedores não estão aproveitando ou não estão sendo bem assessorados ou não buscaram assessoria. Eu acho que o ponto seria a gente falar de securitização, então, porque é um processo comum de oferta desse tipo de token, né? Então, a principal pergunta seria, será que eu estou fazendo securitização? Será que o meu token é um certificado recebível? Isso são dois conceitos que são previstos em lei e que a gente pode falar claramente. Aí quem está nos ouvindo vai conseguir, pelo menos, ter um norte, né? A nossa ideia aqui não é dar consultoria jurídica, mas é te dar um norte e você ter essa noção se o teu projeto vai adiante ou não. Maravilha, maravilha. Bom, pessoal, a gente está lançando aí nas redes sociais aí a Forest Token, então nos sigam lá, procurem Forest Token. A gente vai começar, tá? A gente está já lançando, mas a gente começa ativamente a partir do dia 20, mas já pode ir se cadastrando. A gente vai falar bastante coisa lá a gente vai levar todos os assuntos de tokenização, as questões jurídicas, as questões de mercado. A Forest Token é voltada para o setor florestal, florestas plantadas, mas não limitado a simplesmente a esse assunto que nós vamos estar falando. Então, a gente vai estar trocando várias ideias. Já nos sigam lá, vai sair logo vai sair um site aí também para vocês conhecerem. Também vai ter bastante novidade e a gente vai começar a falar bastante sobre algumas soluções financeiras envolvendo o mundo do agro. De forma geral, valeu, pessoal. Agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo. Se gostou, compartilhe o Tokenization com um amigo. Siga a gente nas redes sociais, não esqueça da Forest Token e fique por dentro dos nossos próximos episódios. Valeu, um grande abraço.